já começa trazendo todos os detalhes em relação a essa operação deflagrada hoje, Operação do GAECO, e que envolve não só a cidade de Uberlândia, mas outras cidades também na nossa região. E o que chama a atenção é o objetivo dessa operação. Essa operação que depois de investigações descobriram o seguinte, que existe um grupo que é liderado aqui, na cidade de Uberlândia, que movimentava milhões e conseguia informações falsas, notas, documentos falsos para aquisição de veículos agrícolas. E aí nós estamos falando de movimentação econômica, não só aqui na nossa cidade, mas no país. Débora Pérez tem todos os detalhes, agora ao vivo com a gente, trazendo todas as informações. O trabalho segue sendo realizado, inclusive, pelo GAECO aqui na cidade de Uberlândia. Débora. Exatamente, Rafa. Trabalho que continua desde as primeiras horas desta manhã de segunda-feira. O GAECO está realizando o cumprimento desses mandados de prisão e também de busca e apreensão. A gente está falando de um trabalho intenso que está sendo feito em grande parte do estado de Minas Gerais, mas também com mandados que estão sendo cumpridos em outras regiões do Brasil. A gente está falando de um grupo que atuava com uma base operacional aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E o foco desse trabalho é desarticular essa organização criminosa que era responsável pela criação de empresas fictícias para fraudar notas fiscais eletrônicas e também eles estavam envolvidos na venda de veículos roubados. Essas investigações, elas apontaram então que esse grupo agia de forma estrategicamente com essa base operacional aqui em Uberlândia. Segundo o que foi apontado dentro desse trabalho de investigação, eles conseguiram identificar diversas empresas nos estados do Maranhão, além disso também de Rondônia, Rio de Janeiro e Amazonas. Eles utilizavam dados pessoais de pessoas terceiras e agiam então dessa forma aplicando esses golpes. Esse grupo, ele teria emitido mais de 500 notas fiscais falsas e movimentado mais de 136 milhões de reais em um esquema de venda de tratores e maquinários agrícolas que vieram, produtos que foram adquiridos através de furtos e também roubos. Estão sendo cumpridos então dentro desse trabalho do GAECO 10 mandados de prisão, 21 mandados de busca e apreensão. Além das cidades da nossa região, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a operação também acontece em Goiânia, Santa Helena de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Distrito Federal e Eldorado do Carajás, lá no estado do Pará. Essa operação ela foi coordenada pelas equipes do GAECO em conjunto com a Polícia Militar, Penal e Ministérios Públicos de Goiás, Pará e também do Distrito Federal. Então a gente está falando de um trabalho que já estava sendo feito ao longo dos últimos meses, com foco para entender exatamente de que forma que essa quadrilha atuava. A gente está falando de uma organização criminosa responsável então pela criação de empresas fictícias para fraudar tanto as notas fiscais eletrônicas como também a venda de veículos que eram roubados. Veículos que eram roubados e também furtados em diversas regiões do país, um esquema milionário que foi então aí investigado dentro desse trabalho que contou com diversas forças de segurança. Ainda estão sendo feito o cumprimento desses mandados de busca e apreensão e também de prisão. São 10 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Lembrando que o foco principal, um deles, pelo menos é aqui na cidade de Uberlândia, onde esse grupo mantinha então uma base operacional para conseguir controlar todas essas operações que eram realizadas em diversos cantos do país. A gente, claro, continua acompanhando, tentando entender de pertinho quantos mandados ainda serão cumpridos, quais serão os próximos passos desse trabalho de investigação, porque a gente sabe que é um trabalho que mexe, com um trabalho efetivo de quem está na rua e com o trabalho também de quem coordenou todo esse processo de inteligência. Então é claro que ao longo dessa edição a gente vai atualizando, trazendo todos os detalhes. Rafa? Nós estamos falando da movimentação milionária, como disse muito bem a nossa querida Débora Pérez. E, evidentemente, a partir do momento que eles conseguem esses documentos, essas notas falsas, existe aí uma questão envolvendo o paradeiro desse maquinário. Que maquinário é esse? Como que eles conseguiam esse maquinário realmente existiu, como que era tudo isso, é o que está sendo investigado nessa operação realizada pelo GAECO, que movimenta a nossa região. Obrigado, Débora. Qualquer novidade, claro, você atenta para trazer as informações aqui no nosso Balanço Geral.